Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, um ótimo sábado para todos, sábado dia 28 de novembro de 2020. Sábado, o mês está acabando, o ano também, estamos chegando aí a mais um final de ano e mais um final de mês. Bom, vamos nesse sábado, como já temos feito aí desde o sábado passado, falar dos 10 mandamentos, 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17, e basicamente é como se fosse um resumo da lei de Deus dada a Moisés. Hoje vamos falar do segundo mandamento que pode ser resumido da seguinte forma: não farás para ti imagens em forma de qualquer coisa acima do céu ou abaixo sobre a terra ou nas águas abaixo. Não te curvarás a elas, nem as adorarás. O texto base é Êxodo 20, de 4 a 5, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, algumas considerações sobre esse mandamento. Primeiro, é que Deus está condenando a adoração de imagens de coisas criadas. Então, imagens de homens, imagens de animais, imagens da obra criada, sol, lua, etc, etc, etc. Então, a primeira coisa é a formação de imagens para adoração. A formação de coisas que são pautadas, que são sentidas, que estão à vista dos sentimentos para que possamos adorar. Segunda coisa que temos que inferir aqui é que essa adoração, e aqui ele é específico ao falar de escultura, mas isso também está ligado aos deuses do nosso coração. E Jesus, no Novo Testamento, ele condenou exatamente as coisas que estavam dentro do homem. Aquilo que contamina o homem é o que está dentro dele, no coração. Então, pior do que deuses feitos por mãos humanas, que é muito ruim de fato, o próprio texto condena nesse caso. E ali, na cultura daquela época, a adoração a ídolos era algo muito comum, como ainda é até os dias de hoje. Dentro do próprio cristianismo a gente tem isso, mas nas religiões pagãs isso é feito de forma muito costumeira. Mas os deuses do coração, eles são os piores. Os deuses do coração, porque eles são invisíveis e normalmente dá para escondê-los muito bem. Deuses como dinheiro, sexo, romance, até mesmo coisas como família ou trabalho podem se transformar em deuses. A melhor forma de você identificar um Deus na sua vida é percebendo qual valor isso tem para você. Se você perder isso, que para você tem um grande valor, será que a sua vida vai para o limbo? Tem pessoas que perdem um ente querido e a família acaba. E a família acaba. E ela acaba-se, ela entra em crise, ela entra em pane. Tem gente que perde um emprego e entra em pane. Tem gente que perde, não sei, ou não tem uma vida sexual saudável e fica em pane. Enfim, coisas são boas, mas que se ao perdermos, como nós vamos reagir. Então essa é uma forma boa de identificar os deuses, os ídolos do nosso coração. Lutero dizia que todo pecado tem como raiz a idolatria, ou seja, o pecado é de alguma forma uma adoração a um Deus falso, e isso que Deus condenou aqui no segundo mandamento. A pergunta que fica é: por que Deus faria uma condenação como essa? Por que Deus não poderia ser muito mais ecumênico, e falar, olha, podem adorar qualquer coisa, inclusive vocês vão me encontrar nessas coisas, vocês vão perceber indícios meus nessas coisas. Será que Deus era exclusivista? Não, me adore somente a mim? Não. Por que Deus fez, ou por que Deus determinou esse mandamento? Bom, ele deu esse mandamento para nos proteger. Por quê? Porque os deuses falsos, eles não entregam o que prometem. E aí, Deus ele quer nos preservar de sermos dirigidos por deuses falsos que vão nos levar para a ruína, que vão nos levar a comprometer até a nossa própria existência, a nossa saúde, a nossa vida financeira, enfim, Deus quer nos preservar, e aí ele diz, não adore outros deuses porque eles são falsos, eles não vão entregar o que estão prometendo. E como nós
humanamente, a tendência humana, e aí especialmente depois da queda, a tendência humana é de produzir deuses falsos. Nosso coração tem isso. E de tempos em tempos precisamos sondar o nosso coração para tentar perceber se algum Deus falso está sendo adorado em nosso coração. Então, a advertência de Deus é uma proteção para mim e para você, para que nós não adoremos deuses falsos e no final venhamos a nos arruinar, né, nos decepcionar, porque esses deuses não vão entregar o que estão prometendo. Então é isso, pessoal. Um ótimo sábado para todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.